Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 35. Graças ao nosso Deus. Jeremias capítulo 35 diz que o Senhor Deus ordena que Jeremias vá até os recabitas e lhes ofereça vinho para beber. O profeta obedece à ordem do Senhor, contudo se surpreende com a atitude dos recabitas. Eles não aceitam vinho. Isso por causa da ordem dada por Jonadab, filho de Recabe, de que eles não deveriam beber vinho, nem eles, nem seus filhos, nem suas mulheres. O Senhor Deus utiliza o exemplo dos recabitas para falar sobre Israel e sua incapacidade de obedecê-lo. Agimos como Israel. Muitas vezes somos incapazes de obedecer, crer e nos submeter às ordens do Senhor. Jeremias 35, de 1 a 11, fala que os recabitas, Jeremias 35, de 1 a 11, fala Jeremias e os recabitas. O assunto é esse, de 1 a 11. Jeremias 35, de 1 a 11. Lendo direitinho, vai entender tudo. Aqui não dá para ficar lendo, pois o meu tempo aqui é no máximo 30 minutos. Vocês no discipulado devem ter pelo menos 1 hora. Jeremias 35, de 12 a 16, fala do exemplo dos recabitas. Jeremias 35, de 17 a 19, fala da promessa aos recabitas. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, Deus criando situações para provar, mostrar como é que estava Israel. Vocês já viram vários capítulos que Deus pega o profeta para fazer o papel, tipo um ato profético, sempre mostrando que Deus é o pedagogo dos pedagogos. Ele sabe como motivar uma aula, sabe como entrar em um assunto. Então, ele queria entrar num assunto com o povo de Deus, ele pegava o profeta para representar aquilo que ele queria falar. E aí foi desse jeito. Pegava os recabitas para beber vinho, sabendo que eles não bebiam, porque obedeciam à ordem que tinha recebido do Recabe. Então, nós sabemos que Deus é maravilhoso no seu amor incondicional. Ele faz de tudo para que nós aprendamos como viver na dependência da palavra. Então, para o profeta falar um assunto, até motivar, trazer a motivação, tipo um ato profético, alguma coisa representando, para que eles entendessem. E não ficou diferente para nós, porque o que Deus fez com Israel já ficou para todos nós, que Deus já tinha o seu plano de pegar os gentios e enxertar na nação israelita, para sermos todos os convertidos, judeus e gentios, formou a igreja, a noiva do filho dele. Então, ele já sabia que tinha que ter esse processo. Por isso que vocês têm que ver, nós temos que ver a necessidade de lermos a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, que são lições para a igreja, de Gênesis até Malaquias, são lições para a igreja. São maneiras de apresentar como a igreja deveria e deve agir. E como não deve agir, porque naqueles pontos negativos que teve a nação israelita, a igreja não deve imitar. O problema todo é que a igreja quer imitar, como diz assim, Deus poupou Israel, mesmo fazendo todas essas coisas erradas, e a gente já gosta de imitar o erro, aí pronto, vai fazer o mesmo que ele fez, porque sabe que Deus não abandona. Não abandona, mas a consequência dos erros sofre. Então vamos ficar como Deus requer, obedecendo, para poder não servir de vergonha para o nome de Jesus. Os filhos de Deus sofrem as mesmas coisas que o ímpio sofre, que não tem coisas que a gente sabe que está no mundo e vai sofrer mesmo igual o ímpio, né? Se vem um trovoada, um relâmpago e cai sobre uma casa de um ímpio, cai também sobre a casa do crente. Mas eu quero dizer assim, coisas que são provocadas por causa do pecado, da desobediência,
Aí vem vergonha o nome de Jesus, porque as pessoas olham para ali, para o crente, fez isso, porque o mundo sabe das coisas que a gente faz de errado. Não fica nada oculto. Aí fez isso, é como está, e dizendo ele que é crente, fazendo essas coisas. Vocês acham que quando o povo passa que vê a porta da igreja fechada, necessitando, eles estão precisando de um socorro? Eles não querem Deus, mas querem o socorro de Deus. Aí eles passam pela porta naquela esperança que vai, seu filho vai ser liberto. Oh, meu Deus, se a igreja estiver aberta, eu vou falar para eles lá, mandar o espírito maligno que está no meu filho, para sair do meu filho. Oh, meu Deus, se tiver com a porta aberta, eu vou pedir para ir lá orar pelo meu marido que está lá bêbado, acabando com tudo. Então, eles têm aquela esperança de encontrar a porta do templo aberta. Mas ficou cada vez mais escasso, ficou cada vez mais difícil. Porque quem fazia isso, quem tinha o dever de fazer isso, eram as viúvas, os solteiros, porque as viúvas, o compromisso dela é com Jesus, o marido dela agora é o Senhor, a não ser que ela seja jovem e queira casar de novo. Ou mesmo que seja idosa e queira casar de novo. Mas se não casar de novo, se casar não é pecado. Mas se ficar viúva, é para isso. É para estar no templo, fazendo essas coisas, orando, esperando as pessoas que vão passando para dar uma palavra. É assim que o reino de Deus cresce. Cada pessoa que passa, que é socorrido, a gente aproveita para falar logo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem Ele. E aí a pessoa já sai dali com a semente, o Espírito Santo é quem convence. Daqui a pouco aquela pessoa volta dizendo, sabe quem sou eu? Aí você, não estou lembrando. Aí a pessoa diz, aquela pessoa que passou aqui, entrou aqui no templo, a senhora orou, ou o senhor orou, porque geralmente são as mulheres, né? A senhora orou por mim, pois aquilo deu tudo certo, Deus abençoou, meu filho foi liberto, meu marido foi liberto, e eu agora sou crente, vim aqui para congregar nessa igreja, está aprendendo mais de Jesus através de vocês. Você sabe que isso acontece quando tem uma igreja que faz isso? Claro que você sabe, não é? Só que a gente está muito despreocupado em relação ao reino. A gente esqueceu que Jesus falou em Mateus 6,36. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas que a igreja continua fazendo, porque Deus de Israel fez, e que Deus não abandonou, mas eles sofreram. Chegou o limite, Deus castigou. Deus ficou suportando, suportando, até que precisou que o Senhor deixasse eles cativos, deixasse eles exilados, sofressem a cidade uma vergonha, os muros arrebentados, o templo desfeito, até isso Deus permitiu, que era o único lugar de adoração era o templo, Deus permitiu que o inimigo destruísse. O livro da lei, que eles não davam nenhuma importância, ficou perdido. Tudo isso foram consequências dos erros. Então, a gente quer isso na nossa vida? A gente sabe que Deus não abandona, mas sabe que vai sofrer, porque o pecado não pode deixar de ser o, a, a consequência, não pode ser tirada. Não tira, querido. Não tira de Davi, o queridinho do Papai do Céu. Você vê que Jesus chamou ele de homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas ele não tirou a consequência do pecado. Por causa dos erros dele, a família ficou toda detonada. Perdeu o filho, perdeu tudo por causa dos erros. Graças a Deus que Davi se quebrantou para o resto da vida e recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus. Mas já se sabe que ele não tira a consequência. Por que brincar de pecado? Por que não ficar logo na palavra, de dia e de noite, meditando, como a Bíblia diz, Salmo 1, versículo 3, meditar de dia e de noite. Não é que você vai ficar com a Bíblia na frente dos seus olhos o dia e a noite, é porque você lê várias vezes no dia, como eu já falei, lê pela manhã, no lugar secreto, depois do almoço, e quando descansa, torna a ler novamente. Quando for dormir, antes de dormir, faz o culto doméstico com a sua família, todos ali estudando aquele capítulo da Bíblia. Então, é esse meditar. Quando você faz isso, a sua cabecinha, seu coração está armazenando a palavra. E quando você abrir a boca, só vai sair a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, temos um lembrete aqui em Jeremias 35, em relação ao nosso estado de desobediência. Mais um lembrete. Nós vemos que o Senhor está mostrando que alguém que não era israelita
tinha suas alianças, seus deveres de obediência para alguém, e quando o Deus mandou que desse o vinho para ele, ele disse que não bebia porque os recabitas disse que não bebiam bebeu vinho porque não já tinha prometido para Jonadab, que é filho de Recabe, que não fariam isso. Então, uma promessa que fez a um homem, eles respeitaram, obedeceram, não beberam. E agora nós sabemos que a nossa promessa, a nossa aliança é com o Deus Altíssimo, aquele que mandou seu único filho para dar sua vida por nós. E a gente brinca. Será que nós temos feito o que ele mandou? Estamos sendo seus amigos? Porque nós somos amigos de Jesus se nós fizermos o que ele manda. Está escrito na palavra. Tudo está escrito. Tudo a gente sabe que é para nós estarmos na obediência. Desde o princípio, nós vimos que a desobediência causou danos terríveis para toda a humanidade. Para toda a humanidade, nós estamos aqui com alguém nos interrompendo. Mas o que é certo é que o Senhor, a cada capítulo da Bíblia, está nos despertando para que nós não venhamos fazer os erros dos israelitas e para que nós venhamos ver o que sofre um profeta e saber que mesmo assim Deus não abandona, Deus acompanha, Deus abençoa o profeta. Então, nós somos hoje profetas e profetisas. A igreja é composta de profetas e profetisas. De quê? Da palavra. A gente estuda a palavra e o Senhor diz onde deve falar, para quem deve falar. E tudo isso é ensino que nós não podemos deixar passar batido. Para saber, tem que estudar a Bíblia diariamente. E é o que nós estamos fazendo. Então, nós louvamos ao Senhor porque vocês já estão conscientes a essa altura, graças a Deus, já todos estão vendo o resultado do estudo que começou em maio de 2022. 2023, maio de 2023, começamos esse estudo no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Não é um estudo profundo, é apenas a gente despertando para ler a Bíblia. Não é um estudo profundo porque a proposta é que todos entendam numa linguagem simples e que qualquer dúvida, que quiser um alimento mais sólido, quiser saber mais além do que tenho dito, nós temos estudo da escola Charles Spurgeon, que é excelente. Vocês podem vir a mim e nós estudaremos juntos na nossa casa de uma maneira mais profunda. Aqui é leve, que é para ficar no nível de todos. Aquela pessoa mais simples, aquela pessoa que nem sabe ler, pode fazer esse estudo tranquila, só ouvindo, vai entender tudo, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo explica tudo para a gente. Agora, se quiser mais profundo, o Espírito Santo tem algumas pessoas que ele já fez com que ficasse mais conhecedor de tudo, dos detalhes, de a coisa que aconteceu ali, saber quando foi que aconteceu, para quem foi que aconteceu, aonde foi que aconteceu, porque cada capítulo desse tem os detalhes que não estão escritos no capítulo. É esse estudo mais profundo que os teólogos têm, que vai dizer quem é o Recabitas, vai dizer onde foi que estavam os Recabitas, vai dizer um capítulo como esse, tem muita coisa para se dizer, se for se aprofundar, se for para teologia. Mas eu não estou me propondo a ter curso de teologia, mas se alguém quiser, nós vamos estudar juntos e com certeza vamos saber de mais coisas. Mas eu tenho certeza que o que está aqui no capítulo é o suficiente, é o que Deus, a dosagem de Deus para cada um de nós. Mas como bom estudante quer pesquisar mais, então pesquisa, que Deus não tem nada contra de você aprender mais. Mas o básico que a gente precisa, que qualquer um pode entender, é isso aí, a leitura do capítulo e ver o que eu estou vendo no dia a dia com vocês. Semanalmente, eu digo no dia a dia, porque eu espero que todos estejam estudando também em casa os 3 capítulos diariamente. Pronto, e tudo fica resolvido, porque eu tenho certeza que a palavra não volta vazia, porque Deus disse que não volta vazia. Então, a pessoa até leiga, se ouvir, aquele que não sabe ler o capítulo, fica ouvindo no vestibular dos outros colegas
lerem e eles vão entender, porque Deus não mente, a palavra não volta vazia, eles vão entender alguma coisa e vai entender o mais importante para entender. Deus deixou as coisas mais importantes. Agora, aquelas coisas que a gente quer aprender em relação à teologia, para ser mais aprofundado no assunto, por exemplo, não tem quem é a mulher de Caim na Bíblia. Então, aquele que quer se aprofundar vai saber quem foi a mulher de Caim. E é claro que eu sei, você já sabe que eu já disse. Então, por quê? Porque a gente se aprofundou mais, mas não está escrito. Mas são coisas que não estão escritas, mas que Deus deu sabedoria aos homens para pesquisar com tudo na época, como aconteceu, para poder saber mais detalhes. A mulher de Caim não precisa você ir muito longe, mas não tem dizendo quem é, mas não precisa ir muito longe, porque você vê no capítulo 12 de Gênesis, Abraão casando com uma irmã. Então, é claro, se Abraão. Quem pode ensiná-lo? Ninguém. Ele disse que é assim e assim mesmo. Até certo tempo, casava com parente. Chegou o tempo de parar, ele mandou parar. E quem fizer, já sabe, sofre as consequências do pecado, da desobediência.